Você está escutando o especial do mês do horror do Masmorra Cast. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um podcast do nosso mês do horror aqui no Masmorra Cast. Eu sou Angélica e hoje estou aqui com o meu parceiro Marcos Noriega. Opa! E também conosco, finalmente, o Rodolfo. E aí, Rodolfo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Angélica. É um prazer estar aqui na Masmorra falando do que a gente gosta, né? Que é o horror, o coisa ruim em si. e da última vez teve a maldição da casa, mas dessa vez ela não vai nos pegar. A bruxa não vai nos contemplar nessa gravação. Ah, com certeza. Dessa vez deu tudo certo, tá conjuminando. E eu convidei o Rodolfo, tô aqui com meu parceiro Marcos, pra gente poder conversar sobre umas animações que a gente achou interessantes de um artista fantástico, que é o Junji Ito. Nós vamos começar falando um pouquinho aqui sobre o autor, o que a gente conhece, o que a gente gosta, e depois a gente vai falar aqui sobre o Junji Ito Collection e as animações que a gente mais gostou, tá bom? Então, falando aqui sobre a biografia do Junji Ito, ele é um mangaka japonês que começou a carreira dele, na verdade, com uma outra profissão, né? Para quem conhece a história, isso é sabido, mas ele era dentista, ele trabalhava nessa área. Ele era um cara que fazia prótese dentária, mas nas horas vagas ele desenhava. Na infância dele, ele tinha influência das irmãs, né, que gostavam muito de fazer a leitura de mangás. Inclusive, elas liam aquele mangaká muito famoso, que é o Umezu Kazu, né, que eu nunca li nada dele, né, mas eu vi umas imagens assim. Tem um certo paralelo, inclusive, com o que o Junji Ito faz, né. Ele acabou, na verdade, largando essa profissão, né, que ele trabalhava com odontologia, e se dedicou totalmente, né, à saga Tomie, né, que eu acho que foi uma das primeiras sagas dele, se eu não me engano. Ele recebeu justamente o prêmio, que é o nome desse mangaka que ele admirava, né, que é o prêmio Umezu Kazu, pela excelência do trabalho dele. Ele é um cara que ele é um verdadeiro artesão, né, das obsessões, dos medos, né, das coisas que nos assustam e nos incomodam, né. Ele tem essa coisa assim de ter mangás onde você tem muito body horror. Tem certos medos assim que ele traduz nos mangás, né, Rodolfo? Tipo claustrofobia. Tem um nome do medo muito específico que é de buracos. Trepofobia. Ele tem uma fixação em explorar tudo aquilo que traz medo nas pessoas. Se você imaginar que alguém tem medo de lápis, ele vai dar um jeito de criar um lápis que você vai ver e aquilo vai te incomodar, vai te trazer um choque. E é disso que ele gosta do impacto que ele vai trazer nas pessoas com um simples lápis. Ele consegue explorar de formas que você não consegue imaginar como ele pensou naquilo. Exatamente. Ele é muito famoso, né, Rodolfo? O Marcos, inclusive, até tem esse mangá pelo Uzumaki, por exemplo, né? Que é a questão dos espirais, né? Sim. Ele explora esse medo, né? E claro que ele vai tratar do body horror nisso também, né? Foi o primeiro contato que eu tive com ele, com Junji Ito, e nem tinha o hábito de ler o nome do autor. Eu só vi aquilo ali, era de terror, eu tinha uns 14 anos, eu falei, parabéns. Não, e é um cara que ele é muito... Vamos colocar assim, apesar de não ser o único, né? Mangaka de terror, né? Eu gosto, tem um outro mangaka maravilhoso, aquele do Vampiro que Ri, né? Que é até uma referência cinematográfica, né? E tal, quem conhece cinema tem aquele clássico, né? Do cinema mudo, O Homem que Ri. E tem essa série do Vampiro que Ri que é muito interessante também. Qual é o nome do mangaka, Marcos? É o Suehiro Maru. Suehiro Maru. Tu já ouviu falar desse, Rodolfo? Não conheço.
É bem perturbador. E o filme também não. O Hiromaru, ele já é de uma questão mais erótica. Seria um sexploitation e tal, né? Que tem até essa polêmica toda, né? E tal, que os caras estão, tipo, proibindo, né? Certas abordagens em mangás e tal, né? Mas assim, falando do maravilhoso Junji Ito, que na verdade o nome dele é Ito Junji, né? Isso. Só que a gente costuma chamar de um jeito e não consegue mais trocar, né? Verdade seja dita, né? E tal. Aí tem várias adaptações cinematográficas, inclusive o Uzumaki teve adaptação, Tomie, eu acho que também teve, não sei se foi só anime, mas de qualquer maneira tem umas adaptações para o cinema. Tem, né? o Guiô. Tem o Guiô, que virou podcast, né? O Guiô é muito interessante. É fruto dele. Sim. O Tomie teve várias, foi uma série de filmes que começou em 99 e aí entrou pelos anos 2000, né? Ah, sim. Eu não conhecia os filmes dela. Eu não fazia ideia disso. Olha, eu vou falar pra vocês assim que o Uzumaki eu cheguei a assistir, né? O filme, né? O live action que fizeram, só que eu não gostei muito, entendeu? Eu acho que, na verdade, isso é interessante, a gente pode até falar um pouco sobre isso depois. O Junji Ito é um cara difícil de tu passar pra uma outra mídia, né? Porque o que o cara coloca, né? Porque vamos, né? Falando assim sobre, inclusive, o traço dele, o cara, ele desenha maravilhosamente, né? Quando você fala que as histórias são perturbadoras e tal, ele coloca isso, mas dentro disso ele coloca muitíssima beleza, né? Se você segue a trajetória dele, lendo as histórias da Tomie, por exemplo, no começo, e depois pro final, porque foi uma longa, né? Fez várias histórias e tal, sobre essa Tomie, que a gente até pode comentar um pouquinho do que se trata, né? Você vê como foi alterando e como foi amadurecendo o traço dele, né? Então você tem um Junji Ito no começo da carreira, claro, de um jeito, e no final, assim, por exemplo, impressionante. Eu falei pro Marcos, viu, Rodolfo, eu li aquela história que é Hellstar Remina. Não sei se chegou a ler essa daí, da estrela que vai bater na Terra, né, e vira uma total loucura, porque o cara que descobriu a estrela, que é um pesquisador, ele coloca o nome da filha, que é Remina, né? Eu não vou dar spoiler não, podem ficar tranquilos assim. Mas, o que acontece? Essa estrela, quando eles descobrem que ela vai colidir, primeiramente colidir com a Terra, e depois daí vai se transformar numa loucura absurda, né, e tal. O povo começa a querer culpar tanto o pai, que é o cara que descobriu, como a filha, que se tornou uma estrela, né, porque ela ficou famosa justamente, ela nem se importava, ela nem queria se tornar famosa, mas começa a ser perseguida, eles querem matar, entendeu? Então, tem vários componentes, não sei se vocês concordam com isso, que o Junji Ito coloca uma questão política também nos mangás dele, nas histórias. Você falou do Guiô, né, que é muito interessante, e tem uma questão do negacionismo, por exemplo, né, porque no Japão é um baque, assim, porque os caras colocam assim... Quando eles fazem monumentos, que eles colocam heróis de guerra, por exemplo, como tem no Japão, eles colocam também criminosos de guerra, sabe, nesses monumentos, né? Porque vamos lembrar que no Japão tinha campo de concentração, né? Para quem assistiu aquele filme lá, aquele... A gente pode citar até o Gens Pés Descalços. Em Pés Descalços, exatamente. E tem aquele Man Behind the Sun, né? Que é um filme... acho que é dos anos 80, né? E você vê que os caras também faziam absolutas atrocidades. Então lá existe um negacionismo e tal, e ele coloca no Guiô, por exemplo, no começo do Guiô, né, que é uma história que também, se quiser, a gente pode comentar um pouquinho sobre, que o rapaz está mergulhando justamente no local que é onde teve uma batalha, sabe? Então tem destroços na água, tem restos daquela guerra, né? Então eu acho que ele coloca, para além, inclusive, do perturbador e tal, ele coloca questões políticas, sabe, sociais, muito interessantes, né, Rodolfo? Nos mangás. E esse negacionismo, a gente pode até lembrar do Imperador, né? Porque foi graças a esse negacionismo dele, de que não, a gente tá vencendo a guerra a qualquer custo, que teve as tragédias com as bombas. Se não fosse esse negacionismo que ele traz à tona, ele fala, gente, não adianta você negar, porque vai ter a consequência, e ele joga de uma forma que você fala, meu, como assim? Era pra ser uma história em quadrinho, e você me dá um soco desse? É uma porrada, né, e tal, né? Mas é interessante que ele coloca de maneira... Ele coloca, assim, uma indicação para você perceber o que tá acontecendo, né?
Eu ia comentar brevemente do Hellstar Remina, porque tem influência do Lovecraft. Tem, com certeza. Aquele planeta que se deforma, né? E é devorador, né? E tal. É de uma loucura essa história, né? E tal. Agora você pensa, né, o Rodolfo, sem querer te cortar, e já só. Como é que. Não, eu só aproveitei seu gancho. Como adaptar isso? Né? Como adaptar, né? É por isso que eu não sabia da existência dos filmes da Tomie. É um negócio chato que eu tenho, que acaba me privando de bastante filmes, mas tem obras que eu olho e falo, não tem como você traduzir isso para pessoas, utilizando pessoas. Uhum. Você fazendo uma animação, você consegue chegar próximo, mas tem a diferença daquilo que você está olhando no papel, que você vai analisar cada linha, cada desenho, e sua mente vai começar a trabalhar sobre aquela imagem e que vai te trazer mais horror porque você ficou fixado naquilo. Sim. Aí você passa para um filme utilizando pessoas que não vai ter o mesmo impacto, você não vai ter o mesmo tipo de leitura daquela imagem. E eu não sei se eu tô triste ou se eu tô feliz com a descoberta dos filmes da Tomie, porque eu acho que eu vou ter que assistir. Ou não, né? Talvez seja melhor não assistir, né? A curiosidade é maior. Vai ter também uma animação nova do Uzumaki, que deve estrear ano que vem. Então também. E essa daí, Rodolfo, interessante. Eles parece que vão tentar fazer o mais próximo possível do traço do quadrinho original, do mangá original do. Né? De repente pode até ser que as coisas funcionem melhor dessa vez, né? Seja interessante. A impressão que eu tive dessa série, que ela foi mais introdutória para o pessoal começar a acostumar com o que é o desenho do Junji Ito, para vir, por exemplo, o Uzumaki com aquele negócio, fala, mais 18. Assiste por conta e risco. Porque o Junji Ito Collection, ele deixa meio subentendido que é um negócio mais leve. São os contos dele mais pé no chão, não é tão fantasia. Tanto que ele usa bastante esqueci o nome do menino do prego. O Soichi. Isso. Uhum. Que é o lado mais cômico do Junji Ito. Ele pega bastante sobre as tradições japonesas, sobre magia, encantamentos, enfim. Voodoo, né? Voodoo. E coloca no menino colegial que é todo frustrado, todo tipo, não, eu sou um cara com poder espiritual incrível e eu consigo fazer qualquer coisa. Só que ele faz aquela qualquer coisa justamente pra dar risada, pra, tipo, não, vou te amaldiçoar aqui só de zoar. Ele meio que se dá mal nas histórias, né? Exato. E ele é um personagem assim meio recorrente também, né? Pelo que eu entendi, sim. Ele aparece várias vezes em vários segmentos, porque o Junji Ito tem isso de ter historietas, né? Histórias pequenas, exato. Né? Bem a Tomie surgiu disso também. Uhum. Era historietas. É engraçado que também falam que assim, que é interessante, claro que eu não li tudo, né? Mas que a história é sobre uma femme fatale, né? Uma mulher, uma jovem, na verdade, não dá nem para dizer que ela é uma mulher, uma jovem que ela fascina os homens, né? E acaba trazendo para essas pessoas cujas quais ela deixa fascinada, apaixonada, um desejo de destruí-la. Só que ela acaba revivendo, né? Isso não é um spoiler. Ao mesmo tempo, ela mostra para as pessoas o que as pessoas têm de pior, né? É claro que nisso daí, minha leitura, tá? Não li tudo. Existe um certo componente, assim, inclusive meio machista, né? Por que os personagens iriam destruí-la, né, e tal, né? Mas eu acho interessante, né? Um mangá que eu li da historinha dela, que eu falei pro Marcos, assim, que é justamente quando ela volta pra escola, do nada, todo mundo fala que uma moça foi encontrada em tantos pedaços, né, em vários pedaços, totalmente destroçada, e ela aparece fora, do nada. Fala assim, oi, tudo bem? Aí todo mundo... E tal, e é claro que isso aí vai acontecer uma tragédia ali pra frente, ali, do que as pessoas vão
querer fazer com ela, sabe? Mas de qualquer maneira é uma coisa perturbadora, né, cara? Eu li essa primeira história, quando eu caí em mim do que ia acontecer no final, porque ela tava em tantos pedaços, falei, caraca, não! E o mais louco é que, assim, você pode falar que não tem como ter spoiler, principalmente porque o Junji Ito, ele faz questão de não explicar. E é o que torna tudo muito mais interessante. Exatamente, você pode até conjecturar, né? Exato, O que o cara quer fazer. Ele deixa espaço para você interpretar aquela história e em nenhum momento ele tenta explicar, a Tomie é assim por conta disso, disso e disso. Eu tenho a coleção que parece 2 bíblias juntas, né? E a única pista que ele dá sobre a Tomie é que em um conto ela tem um suposto pai que é amaldiçoado e que o cara chega e fala, não, cadê a Tomie que eu quero casar com ela de qualquer jeito, e tem a principal característica que é a risada dela. A risada e a pinta dela é a personagem em si. E o pai dela pega e fala, cara, você não é o primeiro que faz isso, nem vai ser o último. A Tomie existe apenas por um motivo. Ela existe para seduzir, ela não tá pouco se importando com você e o que vai acontecer com você. Exatamente. E quando você lê aquilo, vendo toda a sequência dos desenhos e a risada dela, a forma que ela ri, você fala, meu, que loucura é essa? É. E a outra pista que ele dá um pouco sobre a personagem, sobre a criação dela, é que eles voltam no Japão medieval, aí conta toda a história de um romance, aí vem a Tomie, tudo bonitinho, e depois mostra ela em fachada, e depois dá um salto no tempo, mostrando ela nos dias de hoje. Agora, qual foi o que aconteceu, maldição? Ele não explica, ele não faz questão de explicar, que é justamente para não fechar a história. Por isso que a Tomie ela é tão grande, ela tem um tomo. É verdade. Não, e diz que é uma coisa bem ontologia, né? Então aparece em várias partes, vários segmentos. Exato. Então dá para você ir acompanhando, né? Também saiu uma animação, que eu saiba, né? Que eu tava dando uma olhada no YouTube, saiu uma animação da Tomie. Não cheguei a assistir também essa animação, mas eu sei que é muito famoso, assim, por um trabalho assim que o cara começou, né? E tal, né? E caramba, é fascinante também, né? Tem que mencionar aqui na nossa introdução o Guiô, né? Que é impressionante, que é uns peixes, né? Você vai ver que o Japão vai ser vai começar a ficar cheio de uns peixes com umas pernas metálicas, com um fedor terrível, né? Que inclusive é esse fedor que é essa entidade, na verdade, né? Que tá para além, inclusive, do ser que tá emitindo esse fedor, né? Olha o Lovecraft aí novamente. Não, ele tem muito de Lovecraft. Ele fala que o Guiô, gente, ele inspirou muito em Tubarão. Sabe aquele filme Tubarão? Do Spielberg, né? Ele tem inspiração no Tubarão, porque ele fala que é super cinéfilo, gosta muito, né? E rende as homenagens dele ao cinema americano, né? E tal. Mas é muito interessante essa história, né? O Guiô, né? Eu gosto bastante também. Que eu me lembre, tem essa coisa que esses peixes estão afetados por uma espécie de bactéria mutante. Né? O Guiô tem essa premissa meio ficção científica e vai depois se descambar para uma coisa que tem um forte tom de escatologia por conta do fedor que toma conta, né, da região, por conta desses peixes meio putrefatos e também das metamorfoses das pessoas. Que aí você tem uma referência direta em cima do Dagon, do Lovecraft, por exemplo. Só que digamos que essa releitura do Dagon, meio ficção científica e meio escatológica que o Junji Ito faz, é muito mais nojenta, né? E tem a ver, claro, com o horror que ele tem da guerra, né? Toda essa coisa da putrefação, dos corpos se desfazendo e da destruição e do mundo tendo que parar.
tem toda essa questão do horror da guerra e que como vocês mesmos comentaram, né? O Jiu-Jitsu ele não é um autor que ele vai pelo óbvio, que são os monstros, digamos assim. É aquele horror que é o ser humano enfrentando um monstro, enfim. E ele faz até um pouco isso nas histórias curtas, que elas são quase que anedóticas, né? É uma historinha sobre você entrando em contato com algum elemento sobrenatural que vai possivelmente acabar com a sua vida, com a sua paz e com tudo, né? Nessas historinhas o elemento sobrenatural ele tem uma função muito forte, mas nas histórias dele mais longas é o medo. O grande monstro é o próprio medo. A gente pode pegar praticamente as histórias dele e imaginar se aquilo não poderia ser um delírio de alguém que está com a mente perturbada, imaginando aquilo e tudo. O Guiô a gente pode traduzir de certa forma como o horror do pós-guerra, né? Uhum. O horror do pós-guerra, porque tinha toda aquela incerteza, aí você sente um cheiro que você julga agradável, ou então vê um pozinho azul brilhante que você distribui para a cidade inteira e quando você vai ver, tá vivendo horror. Aqui no Brasil, né? Exato. Aquele caso lá do Césio 137. Césio, né? Terrível, né? História terrível. Concordo plenamente, sim. Tem horror do pós-guerra e a gente conhecendo as histórias, assim, aqueles documentários, Clarão, Chuva Negra, por exemplo, que é uma porrada, né? E o pessoal falava que o cheiro era insuportável, porque tinha pessoas mortas ou em decomposição em todos os locais, assim. Então é interessante como ele traduz, né? Sabe, o medo e o horror, né? É interessante, assim. Eu tava lendo hoje uma dessas histórias curtas, Enigma de Amigara Falls. É uma história onde existe um terremoto, né? Isso é uma coisa que você vê que no Japão acontece, né? Infelizmente, né? Volta e meia, né? Você tem relatos de terremoto, ou seja, uma coisa que para eles é um medo incomum. E aparecem as silhuetas numa montanha depois do terremoto das pessoas, né? Uns buracos com as silhuetas de pessoas. Isso passa na televisão, as pessoas começam a ir para lá para poder ver isso pessoalmente e começam a se sentir impelidas quando tem a sua silhueta, que parece a sua silhueta, a entrar no buraco. Só que é um buraco profundo, entendeu? Que vai para, sabe, não se vê o fim do buraco. Os caras colocaram lá uma espécie de sonda e tudo lá e não conseguiram chegar para além de 30 metros. Então, claro que isso daí vai trazer o horror, o medo e o desespero, né? Que nem falam nossos amigos lá. E você vê que a história vai ter uma história bem curta e tal, mas ela é perturbadora, porque imagina a claustrofobia de você ficar, porque o buraco, ele é apertado, ele vai se alterando também mais pra frente. Você descobre que o buraco altera a proporção do seu corpo também. Quer dizer que, cara, é uma história que dá uma agonia. Ficou na minha cabeça essa história rodando. Falei, nossa, gente, que horror, que horror, que horror. Sabe? Então ele sabe muito bem, né? Passar pra gente essas questões, assim. E tem uma coisa que eu achei em comum, pelo que eu li dele, e isso eu achei interessante. Ele coloca as coisas assim dentro das cidades, né? E tal, né? Ele coloca o urbano ali também fazendo parte da história. Você vê que várias histórias, tem aquela dos balões também, né? Que as pessoas vão ser uma popstar, uma idol, ela se mata e ela fica enforcada ali para todo mundo ver, entendeu? Ela desaparece, depois aparece enforcada. Começam a aparecer uns balões assim que são rostos de pessoas, né? Mais para frente, como também nesse Enigma de Amigara Falls, você vê que as pessoas vão ser atraídas para balões que na verdade são a cabeça delas, sabe? Claro que isso também vai dar num final assim perturbador. Então, cara, é muita coisa interessante, né, que o cara tem, né? Muita coisa interessante. Fora o Uzumaki e tal, para quem for querer procurar, assim, acho que vale muito a pena conhecer. É muito bom o trabalho dele, né? E até o conto bonitinho dele se torna perturbador, né? E nessa série tem um episódio que fala sobre isso, sobre uma história sobre perdas, né? Não sei se é melhor a gente é aquela do Longo Adeus? Exato. É tão bonita, né, essa história. A gente vai comentar sim, porque Exato. Na verdade esse foi uma das animações que eu não li, né, o mangá, mas eu fiquei muito encantada. Uma história muito bonita, na verdade. Muito bonita. Né? É muito Exato. bonita. Sim, e é preferida de muita gente, viu? Muita gente fala assim, você tem que ler, que é muito, muito bonito. Eu fico pensando nos paralelos. Vocês estavam falando do Hellstar Remina e
eu vejo um certo paralelo, por exemplo, com Melancolia do Lars von Trier. E me veio muito à cabeça isso. E tem uma história desse das histórias curtas dele, que é daquela modelo canibal. Nossa senhora, essa mulher é incrível. Dá um medo fodido, cara. Como que é top model, né? Isso é bizarro. É o nome da história, top model. Eu fico lembrando do Demônio de Neon, lá do Nicholas Winding Refn, e tem essa coisa da modelo ser um ser humano, que ela usa o corpo dela para vender produtos, roupa, maquiagem, etc. Não? E ela é meio que o corpo dela é um produto de consumo, as pessoas consumem o corpo dessa pessoa. E no filme do Nicholas Winding Refn tem essa brincadeira da menina ser comida no final, né, literalmente. E é engraçado como o Junji Ito inverte isso. O mercado, as pessoas consomem o corpo da modelo como se devorassem a modelo. Ela é um objeto de desejo, ele inverte. A modelo é que come as pessoas, né, literalmente, devora, canibaliza. Então eu gosto muito essas inversões que ele faz, semânticas das coisas, e que funcionam, obviamente, quando você tem essa quebra da lógica do dia a dia, o horror pode se inserir aí, né? Uhum. Passa a comer o pessoal porque ela tem um pequeno ataque de ciúmes, né? Isso que é o mais louco. Isso, ela, tipo, pô, eu que sou a modelo aqui, como assim? Vou matar. Curioso, assim, porque eu tava lendo umas entrevistas, né, do Junji Ito, e todo mundo pergunta pra ele as influências dele, né, cara? Todo mundo pergunta, porque você vê, assim, um trabalho, assim, tão curioso, assim, tão, né, original. Ele diz que na infância, ele tinha isso no banheiro da região que ele morava, tinha muito bicho, sabe? Tinha resma e tal, e tinha bichinhos, assim, e aquilo deixava ele muito impressionado. Você vê como é que o medo é uma coisa que vem muitas vezes da nossa infância também, né? E você vê que também tem uma influência que ele fala, porque no Japão tem o animismo, né? E tal, e tem os yokais, que são os fantasmas, né? Se você procura essas imagens, tem vários nomes, ayakashi, yokais, né? E eles têm formas, claro, que podem, que se transformam, né? Às vezes tem transformações assim que vão pro lado animal, sabe? Então muito... Ayakashi mesmo é o gato, não? Aí eu não sei, eu sei que dependendo do estilo do fantasma, tem o nome, tem Ayakashi, outros chamam de yokai, tem vários lá, eu tava dando uma lida num texto sobre isso, eu falei assim, caramba, realmente, quando você pensa, né, dá uma certa liberdade, né, pra pessoa de trabalhar dentro de uma cultura que tem uma riqueza, né, e tal, né? Aqui no Brasil também, né? A gente tem, né? Vários, boitatá, né? E tal. E tem esse animismo também na cultura, né? Exato. Que tem muito a ver com a cultura indígena também, né? Então, porra, é fascinante, assim. Como é importante, tem que falar isso porque é muito legal. Ele falar que ele começa a inspiração na carreira dele e tal, por influência das irmãs que liam mangás, né? De terror, desenhavam também, né? Então isso também, ou seja, você abrir um livro perto de uma criança é muito bom, né? É muito bom. Você inspira, né, a criança a ler, né? É mais que você mandar ler, você que abre o seu livro para ler, né? Poxa, muito bom, né? E a questão dos cabelos, né, gente? Porque uma época da nossa vida aqui, né, quando começaram esses filmes O Grito, né, e tal, você vê que o cabelo é fundamental na questão do terror, né? E você vê que depois, então, ele vai trabalhar muito bem com isso, né? Com os cabelos ali em Uzumaki, né? Sim. E tal, os cabelos, os longos cabelos enroladinhos, né? E começa uma disputa, né? Porque tem um lance das jovens terem uma disputa ali para quem tem mais cabelos, né? Ondulados, né? E tal. E os corpos retorcidos, né? No filme não deu certo. Não sei quem viu o filme aqui, eu lembro. Mas não ficou muito bom. Eles não conseguiram fazer. Cara, é impossível. Como é que você vai fazer? Talvez numa animação, né? Mesmo você utilizando ali uma computação gráfica e tal, até tem uma possibilidade. Mas realmente com atores ali e tal, como é que vai fazer isso, né? Você pode ter o melhor CG do mundo que você não consegue replicar aquele corpo do Uzumaki, que a mulher tá toda aberta, tem olho, tem sapo, tem rato, morcego, tem tudo quanto é coisa do inferno ali no corpo dela, aberto, e como que você traduz para um filme, por exemplo.
por mais que você tenha o melhor CG do mundo, é bem difícil de você trazer tanta referência, tanta impacto visual que ele utiliza. Sim. Vocês chegaram a assistir esse filme de terror que ele participou com os conceitos? Marronier e tal, Não, que o cara, cheguei a ver. o fã-clube dele, né, o Kobayashi, o nome do cara, do diretor, queria e conseguiu, né, o Junji Ito para poder fazer, né, e tal, né, o filme eu não vi, gente, né, e tal, mas a participação dele é meio assim, né, a questão do conceito e tal, né, e tal, mas ele não tem uma participação dele como ator, né, talvez devesse, né, que seria interessante, né. E tal, mas olha, é fascinante. Tem muita coisa dele. Eu descobri para gravar esse podcast, apesar da gente querer falar aí do Junji Ito Collection, né? Que, nossa, tem tanto material desse cara, mas tanto, que eu fiquei, caraca, eu até pensei, né? Falei, poxa, vamos falar também de outros mangakás, o Marcos gosta, mas, cara, só do Junji Ito tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu foquei basicamente nessa coleção. Eu não estudei tanto sobre ele para trazer aqui. Muita coisa, menina, muita coisa que esse homem tem. É maravilhoso, assim. De qualquer maneira, eu acho, assim, que ele é um cara a se descobrir, né? Porque é claro que tem certas histórias que elas vão para uma questão do nojo, da podreira, né? Uhum. E tal. Tem aquela história da gordura, né? E tal, do pessoal que mora em cima de uma churrascaria, sei lá, que a gordura... Os caras bebem óleo Como puro, é nojento, é muito podre. Nossa, esse é embaçado. Isso é embaçado. Se você estiver comendo, acabou meu apetite. Ele consegue ser mais nojento do que o Garota Lesma que tem aparição no Uzumaki. Tem aparição no Uzumaki, é verdade, né? Que é uma história muito interessante também, né? Extremamente nojento, mas você vê o cara virando óleo assim, ó, como se fosse uma breja gelada. Você fala, não é possível. Não vamos nem falar da parte mais nojenta, porque, né, pro pessoal não tem engulhos aqui, né? Eu assisti e sofreu o mesmo que a gente sofreu. Eu só quero voltar um pouco na questão do cabelo, porque ele apela bastante e ele consegue trazer o horror só pelo corte, o formato que o cabelo é desenhado. E tem um episódio da Tomie que é horroroso, que é um negócio que você fala, gente, como é que pode ter tanto body horror? Porque é uma menina que sente inveja do cabelo da Tomie, espeta no cabelo dela e ela começa a ter traços da Tomie. E disso vem toda uma trama que vai pra cidade inteira e quando você vê é só horror e desgraça acontecendo. Mas essa Tomie, ela realmente são histórias aterradoras, pelo que eu tava lendo, né? Agora sim, né? Você fica pensando, algumas pessoas gostam muito dessa história e outras criticam. Talvez você tenha mais, como você tem os mangás, né? Você seja capaz de dizer, porque o pessoal fala que ele não consegue dar um rumo muito bem para essa história dessa personagem, né? Que ele ficou preso a ela de certa maneira. O que tu acha? Eu acho que a perturbação dele parte é a Tomie em si, é uma persona dele. Porque ele é muito aficionado nessa personagem e ele de fato não tem a intenção de dar um rumo, ele não quer um começo, um meio e um fim. Ele quer fazer como se fosse, sei lá, tirinhas do Snoopy, do Calvin e Haroldo. Ele quer fazer aquela historinha e daquela historinha não vai influenciar em nada na próxima que vai vir. Muito bom. Ele teve a ideia da Tomie, segundo ele mesmo comenta, porque na verdade teve a morte precoce ali de um colega de escola dele, quando ele ainda estava estudando. E isso teve um forte impacto para ele. Ele conta que ele chegava na classe e via o local, a cadeira lá do garoto vazia, não via que ele não estava mais lá. E isso foi uma coisa que... E é interessante se a gente pensar nisso, despertou para ele essa percepção da morte, da ausência. E ele até ficava imaginando se esse garoto voltasse, aparecesse de volta aqui, né? Eu acho que a gente... a primeira morte significativa a gente nunca esquece, imagino eu, aquela perda que fez você ter a consciência do que é a mortalidade, e à medida que você vai ficando mais velho, isso não melhora. Você vai ficando cada vez mais próximo dessa certeza, então talvez seja o que esteja acontecendo com o Junji Ito, né? Ele tem toda essa questão da morte, da perda para trabalhar, e não sei qual ser humano que resolveu completamente essa questão, né, para si.
É difícil. Então podemos imaginar que ainda vai ter muita história ainda para ele revirar isso dentro da cabeça dele até ele chegar numa conclusão, ou talvez não, né? Enfim. Talvez ele esteja em paz com isso, né, na mente dele, para outras perturbações, né, mais à frente. ele dá espaço para outras perturbações, né? Sim. Mas também vira um laboratório onde ele experimenta temas e fórmulas nas histórias da Tomio que ele vai também desenvolver e utilizar em outras histórias dele. É meio ali onde é o cadinho de experiências também, onde ele tira algumas coisas que ele vai poder fazer e desenvolver até mais longamente em outras histórias. Também é interessante isso, né? Essa personagem que ele mais revisitou, né? E provavelmente vai continuar revisitando, né? E eu ia falar exatamente isso. Ele criou uma personagem que ele não quer fechar a história porque pode ser o laboratório dele. Ele pode ter uma ideia muito louca que, se ele for pegar para ter começo, meio e fim, ele pode não entregar algo muito bom. Então ele utiliza a Tomie como artifício para criar aquela história que é plausível dentro do imaginário dela, e dali ele utilizar para... Ele pode fazer um one shot ali e falar, beleza, tá aqui, ó, me superem. Uma coisa também interessante que vocês estavam comentando sobre adaptação, e que muita gente reclama tanto de adaptações cinematográficas do trabalho dele, quanto das animadas, né? Sobretudo o Junjito Collection. Tem uma coisa que também a Angélica estava falando, e você também, Rodolfo, que é meio assim, ele tem um traço muito interessante, e além do traço, ele tem um layout de página muito interessante, muito criativo, e ele é um mestre do ritmo. Quando você lê o trabalho dele, ele tem um grande domínio do ritmo de leitura que você vai ter. Ele consegue manter a leitura, ele acelera, o ritmo ele diminui, e tem uma fluência inacreditável nas histórias dele. Apesar de elas serem cheias de elementos grotescos, terríveis, escatológicos, medonhos, ela flui maravilhosamente bem. Tem uma fluência até leve, se a gente for pensar. Elas não são histórias que você lê de maneira com um passo pesado. Isso é muita habilidade narrativa enquanto criador, enquanto contador de história, e é difícil você acertar esse incrível senso de ritmo que o João Gisto tem para outra mídia, né? Essa decisão que eles tomaram de cada pequena história ser com um traço diferente na animação, o traço do Jiu-Jitsu varia também de uma história para outra, né? Mantém um fio condutor, é a mesma pessoa desenhando, ele muda alguma coisa, ele tem um traço mais delicado numa história, mais rude numa outra, de acordo com o tema e também como ele está se sentindo, o prazo, enfim. Acho que tem N fatores aí, né, que influem. Mas as animações, por conta dessa variação de traço e de tom, acabam não tendo uma unidade, enquanto que no trabalho dele, mesmo com as mudanças, tem uma unidade, né, estilística reconhecível. E aí, vamos comentar um pouquinho sobre Junjito Collection, o que a gente gostou? Bora lá então. Boccia, ご機嫌いかがですか？眠っているのですか？顔を見せてくださいな。昼間はいらっしゃいませんでしたね。お菓子を用意して待っていたのに。それでは私の方から伺っていいですか？今から伺いますね。なんだって？ Então, a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre Junjito Collection, uma série de animações com 12 episódios, né, que saiu em 2018 e saiu pelo Crunchyroll, né, e tal, um negócio assim, né, para poder assistir, baseado em várias histórias de Junjito, né, e tal, histórias que a gente, algumas, claro, que a gente não mencionou, algumas a gente mencionou aqui, de passagem, né, e a gente vai comentar os que a gente gostou mais, né, que a gente achou mais interessante. Né? E o mais interessante dessa animação é que no final de cada conto ele te dá um número de referência para você buscar nas coleções dele onde está essa história. Isso, exatamente, né? Tem essa facilidade. E aí, o Rodolfo,
Você fez a revisão, né, e tal. Você gostaria de mencionar algumas histórias aqui que você achou interessante? Tem algumas que são bem curtinhas, né? A gente falou até do Soichi, né, e tal. A primeira história, por sinal, As Maldições Convenientes do Soichi. Do Soichi, que é a parte cômica dele, que é bem legal, é bem interessante, se você pegar imaginário japonês. Eu queria começar com a do Homem Bonito. Ah, boa, sim. Que é a história que joga ali na cara o conservadorismo japonês, que é uma mulher grávida, que é amante de um cara que chega pra uma criança e fala: eu quero ter essa criança, só que o pai não quer saber. O que eu devo fazer? Você acha que eu vou ter um futuro com ele? E aí vem a maldição do Homem Bonito, né? Que dá a entender que é aquela criança no futuro. E aí a criança fala: não, para de ser idiota, você não vai ter nada com ele. A mulher fala: beleza, vou me suicidar. E a partir daí começa toda uma trama louca que eu considero ela bastante pesada. Nossa, trama é pesada, sim. E tem um lance das estudantes, né? Não sei se o Marco recorda também. Tinha um lance deles se encontrarem numa encruzilhada e perguntar pra pessoa, cobrir o rosto, né? Exato. E perguntar pra pessoa assim do futuro, né? Fulano vai ficar comigo, essa pessoa me ama e tal. É como se fosse uma brincadeira de estudante, exato, né? Que é a mesma pergunta que a mulher fez pro menininho que vai pra escola. A animação é interessante mesmo. E dá a impressão que o menino, inclusive, ficou meio com medo, né? Respondeu meio, claro que ele não vai ficar contigo. Tipo, porra, você é amante. Você acha que ele vai querer ter um filho com você, sendo que ele é casado? Ele vai destruir a vida dele? Para de ser idiota. Lógico que não. E dessa. E foi numa encruzilhada que ele falou isso, né? Foi. Ela perguntou pra ele, né? Tem que perguntar pra quem estiver passando, né? Exato. É interessante essa história, eu gosto dela também. E o mais triste pra ele é que essa pergunta que foi feita por ele fez a mulher se suicidar, e lá no futuro, essa mulher que se suicidou é a tia da menina que ele se apaixona. Aí você fala: puta, esse moleque tá muito desgraçado na vida. Esse daí, por sinal, né, pra gente mencionar, o terceiro episódio, né? Isso. Que eu acho que saiu como O Menino na Encruzilhada, se eu não me engano, né? Na animação. Tá junto com a garota lesma. Exato. Slug Girl. Slug Girl. Exato. Que é podre, gente. É muito podre. É o que a gente tá falando, né? A menina, a língua dela começa a se transformar, né? Numa lesma. E os pais vão ficando apavorados, né? Fala assim, lesma se mata com sal, né? Com sal, vamos... nossa filha tá virando uma lesma. O que você acha a gente colocar nossa filha numa banheira cheia de sal? Vai dar muito certo. Vai dar certo. Vai dar muito certo. E esse conto, ele aparece no Uzumaki, que tem uma parte que o moleque vai virar uma lesma e os olhos dele saltam como se fosse uma lesma. Você vê o negócio e você fala: nossa, isso aí, você deixou tomar uma aguinha que você pegou pesado agora. Muito bom. É muito podre. O Marcos estava falando desse daí da Top Model, cara, e esse episódio que é pra ser de terror. Eu não li o mangá, tá, gente? É pra ser terror, mas ele é engraçado. Ele é engraçado. Ele acaba sendo engraçado porque o cara quer fazer um filme, né? E tal, eles estão na escola, né? Eu acho que é dois caras e uma outra moça. Negócio, nossa, são dois caras. Negócio assim, uma estudante. Aí resolve contratar uma modelo. Quando chega uma modelo, o cara já tinha medo quando ele viu a ficha. Quando ele viu a modelo, é uma mulher com aparência absolutamente assustadora, entendeu? E ninguém questiona em nenhum momento. Pra mim isso é mais perturbador, que ninguém fala: gente, essa mulher é terrivelmente assustadora. Mas isso que é o mais louco, porque ele começa falando: minha premonição ela é muito forte, e quando eu acho que vai dar merda, é porque vai dar merda grande. Aí ele vai fumar um cigarro, tomando um café, pega uma revista, olha e fala: puta, que mulher feia, como é que ela é modelo? E no que ele Só ele que questiona, né? E no que ele fala isso, o que dá a entender ele foi amaldiçoado. Foi amaldiçoado pela Top Model. Adorei a leitura que o Marcos fez, né? Falou assim, né? As modelos, elas servem, até fazendo link com esse filme, né?
Então as modelos são devoradas, né, pelas pessoas, sabe, que mulher linda, que isso, que aquilo, e só que essa modelo, né, spoiler, devora, né, as pessoas, né? Então é engraçado, a parte do carro é maravilhoso, né? Então ele coloca aquele incômodo, né, que você fala, gente, esse cara tá fudido, não tem o que fazer, né? Tá aquele elefante branco no meio da sala dando risada e os caras tipo, não, gente, relaxa. É só uma mulher que a gente não achou bonita, mas tem quem ache. Tem quem ache. Tem quem ache. Com certeza. É um ótimo filme pra The Dark One, inclusive. Com certeza. São muitas histórias interessantes, né? Eu lembro que eu gostei também daquele Longo Sonho, né? Porque tem a questão de você, enquanto você sonha, você não tem uma métrica de tempo, né? E se por acaso, enquanto você está sonhando, você sonha por meses, anos, né? Isso refletisse no seu corpo, né? Então tem aquele paralelo, tem a moça que está internada no hospital e tal, que ela também está com uma doença assim, terminal e tal, está desesperada. E tem essa outra figura, esse outro homem que está deitado, que a única coisa que falam é que ele dorme muito, ele tem longos e longos sonhos. Só que claro que vai ter um momento que esse corpo dele vai começar a refletir o que ele está sentindo, né? O que ele está sonhando, né? Se o tempo está passando na cabeça, é engraçado, isso é um sentimento muito humano e muito comum, né? Da gente entender ele. Você sonha às vezes por pequenos segundos, né? Só que você tem a impressão que você sonhou a noite inteira. Você sonhou segundos, poucas coisas, 1 minutinho, 2, e você fala, nossa, eu tive um sonho X e Y. Agora imagina se você sonhasse por anos e anos e anos e anos, e na verdade o teu corpo começasse a refletir o tempo que está se passando, né? Então é muito bem sacado, eu gosto muito também. É no mesmo episódio que tem esse da modelo, que é o... Que é no episódio 2. É no episódio 2, né? Então é interessante, eu gosto bastante. E esse, quando eu li e vi, me bateu bastante, porque eu tenho um pequeno problema com sono. Eu durmo cerca de 4 horas por dia, meu corpo já acorda, beleza, tô ativo. Só que tem determinados períodos que do nada eu capoto. Eu durmo e passa longe. E eu raramente sonho, só que quando eu tô nesse período que meu corpo desliga, eu tenho um sonho muito longo. E já teve coisa de eu pensar assim, não, beleza, eu tô sonhando, só que eu não consigo sair daqui. Ai, caramba, viesse preso no sonho, né? Exato. Nossa, que barra. É horrível, horrível. Caramba, imagino, nossa. Né, eu, pelo contrário, não durmo quase nada. Quem me conhece aqui sabe que eu tô, tipo, às vezes eu acordo 4 horas da manhã, não consigo mais dormir, às vezes vou dormir, sei lá, às 4, 5, né? Esse período tá mexendo muito comigo. Aí das 6 horas da manhã você já tá ativa e você tipo, não, beleza, vamos. Não, pior que é verdade, assim mesmo. Eu tenho isso, só que o estranho são esses períodos que, tipo, beleza, meu corpo fala, cheguei no limite, vou desligar você. Aí eu tô gravando um podcast daqui a pouco, Rodolfo. Aí eu dormi. Caramba! Já aconteceu. Sobre esse The Long Dream, que também é um episódio que eu gosto muito, e eu fiquei pensando nos paralelos que você tem. Até a gente comentou no Além da Imaginação, alguns episódios em que você tratam dessa questão do sonho, do tempo que se passa no sonho, do sonho que se repete, e isso me fez pensar nesse episódio também. Ele me provocou um temor muito grande, porque eu fiquei pensando, né, não quero ficar passando temores para vocês, viu, mas enfim, vou compartilhar, espero que entre por um ouvido e saia pelo outro, não fique, que imagina se, por exemplo, essa questão do tempo do sonho é diferente, né? Pode se passar anos num sonho e você tá sonhando pouco tempo. Tem até um episódio famoso do Star Trek, do Jornada nas Estrelas, que trata disso. Imagina se você dorme e você tem sonhos em que é um sonho desagradável, é um sonho que envolve algum tipo de sofrimento, e durante o sonho você tem a sensação de que se passaram muitos e muitos e muitos anos, né? E tal. Quando você acorda, beleza, você tá livre, mas aquilo foi um tormento enquanto estava acontecendo, né? E você tem medo de dormir de novo para você pensar, vou ficar o equivalente a muitos outros anos naquela situação, num sonho que demorou alguns minutos. Isso é terrível de pensar. Essa pergunta que eu ia fazer para vocês. Vocês já tiveram sonhos contínuos? Você sonhou com uma coisa hoje, aí você vai dormir amanhã, sonha com a mesma coisa, só que ela continua e vai indo por um longo período de tempo?
Ai, meu Deus, comigo nunca aconteceu. Assim, tipo, eu já tive, às vezes peço pra eu não continuar um sonho terrível, né? Eu falar que eu não consiga voltar a sonhar com isso. Mas eu nunca tive uns sonhos que continuam a história, que eu ia ficar desesperada. Eu tive um período que eu tinha medo de dormir por conta desse tipo de sonho, que era sempre a mesma coisa, eu indo, fazendo um determinado caminho pra ir na padaria e na volta acontecia alguma coisa diferente. E era horroroso, e eu não gostava de passar por aquela rua justamente por conta desse sonho. Ai, era horroroso. Interessante. Olha só, medo. Tem um episódio, se eu não me engano, é o Honored Ancestors. A moça tá noiva e ela vai ser apresentada para a família do rapaz. Esse episódio tem a ver com a questão dos mortos-vivos, né? Ou dos ancestrais ali que estão mortos, mas na verdade não estão. Queridos ancestrais, se eu não me engano, né? Trata a questão da ancestralidade e da obrigatoriedade, né? Isso. É uma tradição japonesa aí. Isso, sim. Eu gostei demais desse episódio. Enfim, eu achei que ele, além de ele ser uma história interessante, porque ele pega justamente isso, tradições, costumes, e ele meio que encontra o que há de desagradável, de possivelmente terrível, que está escondido ali também, né? E eu achei bem bacana, me deu muita pena também do personagem, pra dizer a verdade. E ele é totalmente bizarro, porque começa com ela sem lembrar de nada, perdeu a memória, quando ela vai ver, ela tipo, eu perdi a memória por conta disso. Uhum. Por conta dessa casa, essa maldição, e aí ele já entra numa pira que pra mim foi algo bastante incômodo, que ele dá a entender que, eu preciso de um filho seu pra dar continuidade à nossa linhagem, e eu vou te estuprar e foda-se. Parece que ela não tem como sair dessa situação, né? Exato, o cara elegeu ela como alguém que vai ter que ter o filho dele, ele próprio vai ficar preso. Não sei se eu dou esse spoiler, eu acho que eu não vou dar para as pessoas poderem assistir, né? E tal, mas ele próprio está preso numa questão que ele não tem como sair, elege uma mulher, né? E ela tá, né? Tem uma questão muito bizarra masculina, né? No tratamento das personagens, porque assim você sente que, claro, é uma coisa inconsciente. Eu nem tô falando aqui que o Junji Ito seja um cara machista nem nada, mas tem certas narrativas assim que você sente, né, que o olhar para a mulher, ele não é um olhar piedoso. Por exemplo, esse Hellstar Remina, que é uma história maravilhosa, não sai da minha cabeça, já lhe faz uma semana. Mas, por exemplo, spoiler, o pai, ele é logo eliminado. Ela não, ela vai sofrer miseravelmente, sabe? Muito, de todas as maneiras que você puder imaginar, ela vai ser perseguida, torturada, aterrorizada. É claro que a história é muito mais sobre ela do que sobre o pai dela. Mas, cara, você fica pensando assim, fala, caramba, né? Isso é uma coisa também, uma coisa do inconsciente coletivo japonês, né? O jeito como o homem tem um olhar sobre a mulher, sobre a mulher. Que é bem cruel. Tem uma tradição no terror japonês e nos quadrinhos também de horror, que é o Eroguro, né? Que é esse que a gente tinha até citado o Suehiro Maru e o Shintaro Kago, que são dois expoentes, né, do Eroguro. E ele tem um componente de perversão sexual, e as personagens femininas sofrem terrivelmente, né? A objetificação, a violência sexual e a degradação são elementos ali muito fortes desse estilo. E talvez esse estilo ele é muito influente também dentro dessa coisa do mangá de horror, né? Uhum. E tal. E talvez embora o Junji Ito não seja da linha Eroguro, ele usa elementos também desse estilo, né, na obra dele. Sim. É que nem aqueles filmes Pinku, né, e tal, né, que é um sexploitation, né, e tal, né, aquele Blind Beast, né, por exemplo, né, que é um filmaço, um filme interessante, né, mas tem essa questão da exposição feminina, né. Desculpa até a gente problematizar, né, mas não dá pra gente não fazer essa análise, né. Eu estava até comentando contigo esse cara, o Shintaro Kago. Eu sei que o podcast não é sobre ele, mas, por exemplo, ele vai
fazer uma historinha curta que é uma crítica à caça às baleias, né? Ele pega e ele faz uma história onde mostra uma caça às baleias, a baleia sendo capturada, depois o corpo dela cortado para retirar as partes, enfim, todo aquele negócio. Só que ele desenha isso no lugar de baleia são mulheres grávidas. Então vocês veem o nível do negócio, né? Do quanto ele quer incomodar, né? O negócio é assim, né? Mas é interessante, viu? Eu recomendo pra caramba. Pra ti, Rodolfo, se quiser procurar, vale muito a pena você procurar o Soichiro Maru, viu? Ele é um cara Maru? que ele trata realmente da crueldade, assim, tem um olhar, assim, pra certas situações sociais que você fica de boca aberta, também chocado. O último álbum do Soichiro Maru trata de um sujeito que ele tem um freak show, e ele tem um cara, que ele é um sujeito que ele é especialista em criar aberrações para freak show. Então ele constrói armaduras e ele pega crianças e cria essas crianças usando essas armaduras, que elas vão criar determinados tipos de deformação física para depois a criança, quando chegar na adolescência, poder ser exibida no freak show. Então vocês veem como é que o trabalho desses caras é no mínimo perturbador mesmo. Assim, né? É pesado, sim, Um adendo rápido sobre o episódio que o Marcos estava citando. Ele é o episódio 8 e a segunda parte dele, eu não sei se vocês vão concordar comigo, que é o episódio do circo. Eles não lembram vocês o Wizard of Gore? Sim. O circo, como é que é? O circo chega à cidade, né? Exato. The Wizard. Nossa, faz tantos anos que eu assisti o Wizard of Gore. Muitos anos. Que a plateia vendo, achando que nada tá acontecendo, mas na verdade é na tora ali que tá rolando. Tem uma outra referência aqui. O Jiu-Jitsu é altamente fã de cinema, né? E tal, ele fala que tem muita inspiração, né? Aliás, Tomi, né? Ele fala, dá várias respostas diferentes, mas ele diz que Tomi tem essa questão da regeneração da cauda do lagarto, né? Que é uma inspiração pra ele, né? Aí você vê até a questão do animismo, né? Quem tá falando, né? Mas assim, mencionando rapidinho aqui, né, pra gente poder comentar de repente, que eu achei interessante, tem aquele que a Casa das Bonecas, né? Marionette Mansion, né? Que é do moleque que ele... Caraca, é uma história muito estranha. O moleque que ele trabalha, se não me engano, olha, me ajuda aí, gente, faz tempo que eu assisti, não tô lembrando. Mas ele acho que ele trabalha com a família, com puppets, né? O pai dele é titereiro. Titereiro, isso. É que eu não lembro se era o pai dele, acho que a moça é só amiga dele. Exato. Ele troca cartas, né? Isso Exato. Mesmo. Aí ele acaba se afastando, né? O irmão tem uma briga, um desentendimento com o irmão vai embora. E caraca, ele troca cartas com essa moça que ele conheceu nessa cidade, porque a família tá sempre viajando. E quando ele vai pra casa do irmão, cara, é uma das coisas mais bizarras e surpreendentes que eu vi. Porque todos se tornam, né? Marionetes, né? E é bizarríssimo, assim. A gente até pode dar um spoiler que a pessoa não vai conseguir conceber, vai ter que assistir realmente, né, para poder entender o que é essa história. Mas é uma história estranha essa daí, né, gente, os marionetes. Ele me trouxe duas referências. Uma é, se eu não me engano, do Trilogia do Terror, que é aquele filme dividido em 3 contos, que um deles tem uma mulher que vai numa feira africana, compra um boneco que tá escrito: não tira o anel dele, porque senão a maldição será liberada. Ai, que legal, eu conheço essa história, eu já ouvi falar, na verdade, do conto, que essa história se inspirou, a gente até mencionou, falando dele na imaginação, Marcos, do conto original, né, que eu não tô lembrando a autora, que é a história de uma mulher que ela presenteia o namorado que não pode tirar um anelzinho. Exato. Né? Então fizeram uma adaptação, tu lembra o nome da antologia ou não? Ele tem até eu vou deixar um parênteses aqui, porque eles não te pagam, na Darkflix. Opa, Darkflix. Sim. E outra referência que ele me trouxe também, que não podia escapar, é o Puppet Master. Puppet Master. Que tem um terror da Coreia do Sul muito bom também sobre o Puppet Master. É maravilhoso, é engraçadíssimo, né? Mas eu lembro que tem um terrorzão aí da Coreia do Sul que a gente assistiu, Marcos, lembra?
Que o cara também tem esse negócio dos bonecos. Ou seja, os bonecos, as marionetes, aqueles bonecos de ventríloco, eles são ótimas fontes de horror. De horror. Né? Sempre dá pra fazer histórias boas. O Homem da Areia, né, do E.T.A. Hoffman, né, ó, a Olímpia Autômata, ela é meio que a avó desses personagens todos, dessas histórias todas que envolvem bonecos, marionetes ou até máquinas, né, que a gente acha que são humanos, não são, enfim. E o horror que a gente tem em perceber que um ser inanimado tá tendo vida e ideias, né, e pensamento. É interessante. É bizarro, né? Tem uma outra também, gente. Olha, roubem a palavra de mim quando quiserem, tá? Mas tem uma outra da vizinha, Window Next Door. Sim! A janela da vizinha. Essa daí, tava... por algum motivo, Rodolfo, Marcos, me dá um cagaço essa história. Porque tá aí uma coisa que o moleque, sabe, o moleque ele tá totalmente impotente. A casa da velha maldita perua que quer ser a sugar mommy do novinho. e ela tenta passar a vara no Obo-chan, que é o garoto. Cara, não, mas é uma história. Eu vou até contar rapidinho assim. Um garoto, rapaz, se muda com a família, uma nova vizinhança. Tem até um momento ali que ele vai. A mãe, né, tenta levar ali uns bolinhos para os vizinhos, né? Aquela coisa de simpatia. Ninguém atende a campainha. Porém, todas as noites, a primeira noite é foda. O moleque escuta, porque a janela é muito próxima da janela do quarto dele. Na mesma direção, ele escuta: menino, algo assim, o rapaz. Como é que é? Não sei o que lá. Tudo bem, eu tô indo aí, aparece aí. Aí ele olha, gente. É uma mulher que é por isso que o pessoal talvez defenestre um pouquinho assim a animação, porque eu fui ver o mangá, alguém colocou lado a lado e a figura é impressionante, porque ela é totalmente deformada e com muitos detalhes e com muitos anéis e braceletes. Parece uma bruxa terrível, né? E fala, que é isso? Não sei o que, ela fecha a janela. Aí no outro dia, né? Eu lembro quando eu tava assistindo com meu filho, falei, caramba, mas esse menino tem que falar pros pais, né? Que tá acontecendo uma aberração dessa lá. Porra. Aí ele fala, os pais não acreditam. E aí ela fala, você não quer abrir a janela, mas eu vou até aí. Quando ela fala, eu vou até aí, você fala, como é que ela vai, né? Cara, a janela vai se aproximando da casa dele. E a casa muda de cor, fica aquele como se fosse um bico esticado em frente à janela. E ela falando, você tá tão distante, eu quero você perto de mim. Nossa, gente. Não, e o pior é que ele tá ferrado, porque a voz, aliás, é uma questão de edição de áudio muito boa. A voz também tá se aproximando, ela tá cada vez mais perto, entendeu? Então o menino está total e completamente ferrado. Essa história me deixou apavorada, sabe? A produção de áudio toda dessa série é maravilhosa, né? Ela boa. É muito rica em detalhe. Perguntaram pro Junji Ito, né, o que ele achou. Ele falou que gostou, porque o pessoal que faz as dublagens são incríveis, sabe? Incrível. Voz maravilhosa. Onde eu moro, tem uma casa do vizinho e tudo mais, e tem a janela, né, que fica virada pra minha janela também. Né? E depois que eu assisti essa animação do Junji Ito, da velha da janela, olha, toda vez que aquela janela lá faz menção de abrir, eu pego um porrete e falo, vem! Você fica esperando aparecer uma velha perua cheia de ouro na mão, né? Como a Angélica falou, a imagem dela no quadrinho é grotesca. Ela é meio reptiliana, né? Uma coisa, sei lá, é difícil de descrever. A pele dela é tão enrugada que parece que tem fístulas, escamas. Que é escamada, exato. Ela parece que não é nem humana, né, cara? É bizarro. Ah, sim, exatamente. Ela tem toda a configuração mesmo de um monstro de filme de terror. Já não é mais uma pessoa humana. Até as próprias proporções do rosto, né? Parece que o rosto dela ele é meio comprido, pontiagudo. Os dentes são um outro detalhe à parte, né? E tudo, e a animação realmente ela não conseguiu, apesar dos efeitos sonoros serem maravilhosos, reproduzir o quanto graficamente é grotesco esse personagem no quadrinho, né?
Tem um episódio aqui que é o número 7, que é A Cidade Sem Ruas, né? Que esse daí eu achei também perturbador, uma questão que é engraçado, é muito subjetivo esse negócio, o que te toca exatamente, né? E o que te deixa mais constrangido, né? Porque essa história é de uma moça que ela vai visitar a tia e ela acaba entrando por uma cidade que tem uns tapumes, né, Rodolfo? Tem tapumes e buracos e buracos e buracos. O lance nessa história, o perturbador no caso, eles estão tratando ali a falta de você ter a tua privacidade, exatamente, privacidade, porque nesses buracos tem as pessoas olhando. Então ela tem uma hora que ela passa por um lugar, tem várias pessoas olhando pelos buracos. Quando ela vai chegar na tia, por exemplo, a tia tá fazendo um show, sabe? Tá falando de uma maneira meio artificial, e você fica, e ela também, nossa, o que tá acontecendo? Ela tá se exibindo para as pessoas, né? Essa história eu acho tão legal que eu acho que ela tem um paralelo com a internet, sabe? Com o negócio de você expor a sua vida. Né? Exato. É meio que show de Truman, né? Ou então, eu não assisti a série inteira, mas eu tenho um capítulo que assisti com uma amiga, que acho que é do Black Mirror, que as pessoas ficam o tempo todo com o celular na sua cara. Ah, é o Nose Dive, não é? O da... Aquele que a mina se ferra todinha no final? Isso, e a impressão que me dá é exatamente isso, de você estar numa cidade. Primeiro que aquela começa totalmente nada a ver a história, né? Começa com um cara pedindo ela em namoro, mas é um sonho, mas tem o Jack Stripador. Tem o serial killer. E o menino de fato morre, mas tipo, pô, não era um sonho? Aí depois começa a entrar esse lance da perda de privacidade, que é causada até pela família dela. Aí ela tá numa cidade toda bonita, ela fala, não, vou visitar minha tia, ela dá alguns passos eu não sei se vocês já entraram em favelas aqui de São Paulo. Não, eu já entrei nas daqui, do Guarujá, aqui sim. De tapume e tudo coberto, aí do nada tem um cano que joga água que vai pra uma espécie de esgoto ali. Ele dá tanta volta na sua cabeça pra te explicar a história. Ela é maravilhosa. É maravilhosa. Essa questão de você também estar sendo observado, né? Porque a gente quer ter privacidade, né? E a gente precisa da nossa privacidade, né? Exato. E tal, né? Eu até hoje uso nickname na internet. Assim, tipo, uso apelido, porque de jeito nenhum que eu coloco o meu nome inteiro. Até hoje, tem 10 anos que eu faço podcast, por exemplo. Não, então, mas na minha época, eu não sei como, meu Facebook tá aí até hoje, eu deixo com o apelido Angélica Helles, né? Então, se você ter a tua privacidade, se ter direito à tua privacidade, isso tem alguma coisa a ver também com uma questão do meu toque, né? Que eu tenho certo toque a chats, né? Uma fobia, né? Uma coisa que eu não consigo lidar de jeito nenhum, né? Mas assim, é uma história interessante, né? Dá pra fazer esse link, né? De você estar se expondo a tua privacidade. Mas olha, eu acho que ele foi cirúrgico, viu? Vocês tiveram a impressão que esse episódio, ele fala sobre libertação? Sim, liberdade dela, né? Ela se emancipar, né? Da família. Eu senti isso, assim, que ela tava muito frustrada. Não só pela família, mas pelo final em si. Que ela tá lá com a tia dela fala, se desprende desse mundo, acabou, você tem que tirar a roupa também, senão você vai ficar frustrada igual todos. Aí ela fala, não tia, você tá maluca, eu vou tirar minha roupa? A tia fala, beleza então, ou você tira a roupa ou eu te esfaqueio inteira, te mato. Ela foge da tia. Aí ela encontra o Jack Stripador, que tava lá no começo, no sonho dela. Aí ele fala, você teve sorte daquela vez, só que agora vai acontecer com você. Ou seja, olha aí o nosso menino Fred Krueger aparecendo. E do nada a tia que queria matar ela, mata o Jack. E a tia fala, você não tem que viver nesse mundo. Você segue contrário do rio que você vai estar livre, você vai fugir desse mundo. Aí ela tá seguindo e num túnel escuro, o rio passando e começa a ficar claro, como se desse a sensação de que ela de fato se libertou de toda a maldição que ela estava vivendo daquilo, seja com a família, seja com a sociedade, com todo mundo vigiando ela a todo momento. É interessante, mas essa daí foi uma das que me deixou muito impressionada. Você aceita o absurdo da condição humana e isso serve como uma espécie de libertação, né?
Boa. Tem mais algum que vocês gostariam de mencionar? Olha, eu não vou me estender muito, mas aquele famoso capítulo das pessoas que se alimentam só de óleo, né? E, enfim, digamos que elas acabam acumulando, né, aquela famosa gordura nos polos da pele numa quantidade muito maior do que seria o desejável. Olha, o desenho já é medonho. Tem uma determinada página do mangá dessa história que eu vou te falar, olha, é uma das coisas mais grotesca que existe. Isso. E essa cena na animação também ficou, porque tem exatamente essa cena depois reproduzida na animação. Na né? animação. E é um negócio. E é como a gente tinha comentado, né? Ele tira o horror das coisas às vezes mais menos prováveis, né? Eu fiquei pensando nessa coisa. Tem as pessoas que elas são meio, como é que eu vou dizer? Elas têm certo nojo de questões corporais dos outros, né? As pessoas que não gostam muito de ser tocadas, ou enfim. E esse episódio me fez pensar um pouco nisso, né? Talvez essa sensação que a gente tenha vendo isso, que é algo muito grotesco, muito, muito nojento mesmo, algumas pessoas tenham com coisas muito mais simples, né? Muito menos explícitas do que isso, né? E deve ser engraçado viver assim, né? Engraçado eu digo assim, né? Deve ser terrível, talvez, né? Eu fiquei pensando no contrário, né? Quem tem mania de limpeza por questões psicológicas ou psiquiátricas e tem nojo de tudo. Nossa, que aquela Nossa! Que casa imunda! Caraca, esses aí abraçaram a podreira mesmo, né? Nossa senhora! É muito imunda aquela casa. Eu tava meio que bloqueando essa imagem, eu tava focando só no moleque que bebe óleo e tinha apagado totalmente a cena da casa em si, a nojeira que ela é. Puta que pariu. Obrigado. Muito obrigado, Marcos. É podre, cara. Não, e a gente não mencionou, mas eu queria, antes da gente terminar, inclusive, aqui mencionar, porque esse é um episódio muito bonito. Eu até falei o nome errado lá atrás. Eu falei de um longo adeus, mas não é, né? É o gentil adeus, né? Isso, o suave adeus, né? Adeus suave. Nossa, é tão bonita essa história. Quer comentar um pouquinho, Rodolfo? Essa daí é tão linda. Essa é uma que tem final feliz, né? Mais ou menos. Mais ou menos, porque ela fala sobre o medo de uma menina que já não tem mais a mãe e todo dia ela sonha com o pai morrendo, com a morte do pai. E isso traz uma paura que ela carrega a vida inteira, até o momento que ela se casa. Aí do momento que ela se casa, você dá continuidade, Angélica, que eu acho que você vai conseguir descrever bem o que se passa dentro da casa. Ah, sim. O casamento dela, primeiro ela estranha a questão da recepção da família, né? A família parece que a rejeita e tal, né? E ela vai passando pela casa, ela vai convivendo, e ela vê que tem figuras que umas estão mais aparentes e outras estão se dissolvendo, né? E aí ela vai descobrir que a família faz um ritual, né? A família toda faz um ritual para manter, né? As pessoas que faleceram dentro da família. É até interessante, é uma questão de um luto que ele é tratado de uma maneira assim, muito... É por isso que o nome é Suave Adeus, é muito bonito isso, né? Você sofre a questão da perda, só que a pessoa ela vai se esvaindo aos poucos. Você não perde a pessoa imediatamente, nunca mais a vê. Ela vai permanecer na casa, ela vai circular, ela vai conversar contigo. Quer dizer que se você tem um bisavô ou uma bisavó, a pessoa fica ali, a imagem da pessoa num quartinho, você consegue se comunicar e ela pergunta, ele explica, inclusive ela participa de um desses rituais, né? E tal, né? O grande plot twist, né? A gente não vai contar, porque eu acho que a história é tão bonita. Muito bonita, de tão complexa que ela é num curto espaço de tempo, né? Ela retrata bem o medo de uma pessoa. Essa pessoa se casa numa família tradicional japonesa, que é muito difícil de ser aceita. E ela passa alguns sofrimentos ali.
até que se depara com o maior sofrimento de todos, de uma pessoa que casa e tenta se aceitar pela família de seu companheiro, que é a traição. Sim. Uhum. E a partir dessa traição, nossa senhora, que o final dela me lembra um pouco o final do mangá do O Chamado. Ah, caramba, porque eu não li o mangá do Chamado. Não cheguei a ler, não. É muito bom. Ele é muito melhor do que o filme americano. O japonês é excelente, mas o mangá é incrível. Preciso ler ainda. Eu não cheguei a ler, não. Muito Fiquei bom. curioso. É muito bom mesmo. É uma história muito bonita, né? Essa questão do medo que ela tem de perder o pai, né? E tal. E depois como ela vai ter mais pra frente, né? Com os desdobramentos, um alívio nessa questão, né? Porque é um sofrimento que ela tem pesadelos com isso, ela chora, né? E tal. E ela também não se sentia aceita pela família, isso é muito doloroso pra ela. Tem uma personagem que ela vai conseguir se conectar, né? Que é uma menina, né? Uma menininha que anda por lá, que é né? A irmã do noivo dela, do marido. Bom, mas eu acho muito interessante essa questão da metáfora para você lidar com o luto, entendeu? E você tentar se conectar de alguma maneira, fazendo um paralelo, né? Quando você perde alguém e a pessoa, essa dor, ela vai com o tempo virando uma saudade, né? Exato. Então é um suave adeus, você dá adeus aos poucos, né? E tal. Não que você esqueça da pessoa totalmente, claro, a gente nunca esquece, né? Mas você lembra com muito afeto, com muito carinho e tal, como essa pessoa que faz parte da tua vida, né? Só que nessa história você tem a pessoa materializada ali, né? Então você consegue ver a vovó, né? O vovô. Às vezes até eles não se comunicam mais porque eles estão tão transparentes, né? Então é tão bonita essa história. É linda, Suave a Deus. E o que dá a entender é que não é nem quanto mais tempo passa, mais fraca aquela energia fica. É quanto mais você aceita o processo daquela pessoa ter desencarnado, que você vai levando a vida e ela vai se libertando. Vai se libertando até um ponto que ela já não está mais ali presente, de certa forma física, só que tá dentro de você, tá em lembrança, tá em tudo que você passou junto com aquele ente querido. Sim. Exatamente, boa leitura, né? Conforme você vai aceitando, a pessoa vai desaparecendo. Né? Exato. Pois é. Essa história, pra quem já perdeu alguém muito próximo, é uma pancada gigante, porque você começa a fazer um monte de perguntas, você começa a levantar. Por exemplo, eu perdi um ente querido. Seria justo eu fazer um ritual para manter, de certa forma, o espírito dele aqui, até eu processar a partida dele e finalmente ele descansar? Tipo, entra um pouco o jogo do egoísmo. O que será que ele sente, né? Será que ele também não quer se libertar, né? Exato. Ele quer poder ter a liberdade de seguir em frente, né, e tal, né, de ir pro nada, né, ou sei lá, dependendo da religião da pessoa, né, o que a pessoa acredita. Então é interessante. Você gosta desse também, Marcos? Ele é uma perfeita metáfora pro luto mesmo, por esse processo do luto. Todos os sentimentos que estão envolvidos em você aceitar a perda de alguém, em aceitar que o espaço que a pessoa preenchia está vazio e não vai ser preenchido mais. Mas é meio isso mesmo, né? A gente egoisticamente também se apega ao nosso sentimento, né? A gente não sei quem uma vez perguntou assim, por que a gente chora tanto e se desespera tanto quando tem a perda de uma pessoa, se a gente não sabe se a pessoa foi para um lugar melhor ou pior do que estava antes. Esse choro é por causa da gente, né? Na verdade, não é por causa do outro, né? É a nossa perda, a nossa falta que nós vamos sentir, enfim. E a história trata muito bem disso, né? A ponto de você poder fazer um ritual para manter a pessoa ainda mais um tempo, né? Por perto, até você conseguir processar isso, que a gente não sabe se pro morto isso é bom, né? Exato. Provavelmente não, né? Na verdade. É sempre o ponto de vista de quem está vivo, né? Tipo, como eu vou lidar com essa dor? Vou prender ele aqui. É muito louco. O caso do Sr. Valdemar, lembra? Do Edgar Allan Poe, por exemplo? Nossa, um estranho caso do Sr. Valdemar, né? Não sei se o Rodolfo conhece, né? Que é a história Não conheço. Tem o conto original, né? Que é um conto assim que ele é mais... Vamos colocar assim, ele é mais científico, né?
É alguém contando como é que foi uma experiência, que é o cara que ele hipnotiza as pessoas, né? Mesmeriza, ele é um mesmerizador, que nessa época era essa expressão que se usava, né? Que chamava, né? Aí ele resolve fazer isso com alguém que está no momento de sua morte, entendeu? Do seu passamento, né? O filme com o Vincent Price é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu amo muito esse filme, né? Que é inclusive uma antologia. Que o Vincent Price, ele é casado, aí ele tem uma esposa e um amigo ali, e tem esse cara que é um charlatão. Dá pra parecer que ele é um cara que ele quer meio ficar com a esposa do cara. Aí o Vincent Price morre e ele faz hipnose no momento da morte, né? E o Vincent Price fica preso no corpo dele, né? Só que aí já tem um corpo, né? Ele fica preso no corpo dele, conseguindo responder. E ele faz perguntas pro cara. E o Vincent Price, é mó legal a questão do som também nesse filme, porque a voz, ela não sai, claro, ele tá de boca fechada, é como se saísse do diafragma dele, sabe? É interessante pra caramba. É um puta filme, se tu não assistiu, corre atrás, que é muito lindo esse filme, é muito bonito. Estranho o caso do Dr. Valdemar. Estranho caso do Senhor Valdemar. Senhor, beleza. É do Edgar Allan Poe, né, Marcos? Sim. É muito bonito, assim. É aquele cara que faz o Sherlock Holmes, aquele ator, né? O que faz o médico, né? O Basil Rathbone. Basil Rathbone. Cara, é um filmaço. É legal fazer o paralelo, né? Com essa história. O cara fica preso e uma hora ele começa, Rodolfo, a implorar. Ele começa a pedir, implorar, e ele fala, eu quero sair daqui, né? Ele fala que sente dor, né? Que ele não tá apenas preso ali, ele sente dor, né? E tá desesperado. Nosso filme é um filmaço. O momento que ele consegue finalmente se mover, no filme, é muito mais eficiente do que o conto, que eu tava lendo e que eu já pensei em fazer a leitura desse conto. O conto ele é mais metódico, é uma coisa assim mais... É um conto meio epistolar, né? Que chama, né? É alguém narrando uma história e tal, não tem quase interlocutor, né? Não tem falas. Sinceramente, no audiovisual isso daí funcionou maravilhosamente. E o Vincent Price fazendo aquelas caras incríveis que ele faz, né? Eu me empolguei totalmente. Fui falar do cara do Vincent Price e me empolguei. Isso. E aproveitando o link, eu posso fazer com um episódio passado sobre mansões? Pode, claro. No quinto episódio tem o Mansão Maldita, que é o menino que mora em uma casa antiga com padrão ocidental e ele sonha que está encontrando pessoas do convívio dele dentro da casa. Dá a entender que ele puxa a energia das pessoas que estão próximas, igual o menino que ele sai no soco, e do nada o moleque aparece dentro da casa. E quando ele vai levar a amiguinha dele da escola, ele fala, você tem certeza? Ele faz o convite. Você tem certeza que você quer entrar nessa casa? Ela é totalmente bizarra e eu não sei o que pode acontecer. Ela fala, beleza. E aí ele responde, então vamos. Quando ele olha pra trás, cadê a menina? Tem uma questão de realidades paralelas, né? Exato. Interessante esse... Eu lembro desse daí. Eu não iria nem mencioná-lo, que eu não lembrava que ele era tão interessante. Você falando aí, agora recordei. Ele é muito bom e parece que tem mais contos sobre ele. Tem, né? Sobre essa mansão. Eu deixei anotado aqui que é justamente para eu procurar. Ah, legal, porque eu fiquei com essa sensação também, Rodolfo, que essa é uma história que teria alguma continuidade, né? Ela estava muito interessante, assim, para ser largada. Assim. Então tem mais mangás que falam dessa história desse moleque, desse novo aluno, né? Exato, que é o Conto Ininterrupto de Oshikiro. Oshikiro. Então isso daí saiu o quê? Tá no episódio 5. No 5. Ah, tá. Junto com o Professor de Pano, né? Exato. Que é mais uma das zoeiras lá do Penteirinho. Que fica atormentando professores e alunos, né? Eu confesso pra vocês que eu nunca tinha... A gente já viu trocentas histórias de casas amaldiçoadas, de casas onde acontecem fenômenos, mas eu acho que eu nunca vi nada parecido com essa abordagem que o Junji Ito faz no mangá, né? Na história curta do mangá e nessa animação. Eu não lembro de ter visto exatamente esse tipo de abordagem em outro lugar. Pode passar com exatamente esses elementos combinados, né? É muito interessante mesmo, assim. É uma coisa que me chama muita atenção no trabalho dele, que ele tem algumas
histórias em que os elementos são realmente originais, mesmo que seja uma coisa de morto-vivo, casa onde acontecem fenômenos, mas os fenômenos exatamente são coisas que você fala assim, parabéns pela imaginação, porque de onde o cara tirou isso? Então é o Chiquiri o nome do menino. O Chiquiri. Isso. Sim. Então eu vou deixar tudo linkado na publicação, tá? Para quem quiser dar uma olhadinha, conferir, né? Então é isso, gente. A gente conversou um pouco aqui sobre a carreira, algumas obras do Junji Ito. Falamos das animações do Junji Ito Collection. Não deixe de dar uma olhada, de acessar, porque eu acho que você vai gostar. Uma indicação minha aqui, né, que eu, antes de finalizar, eu deixo. A gente costuma baixar os quadrinhos, baixar os mangás na Mansão do CRG, que é um site que é espanhol, né? E você consegue baixar em CBR, né, e tal, você baixa e consegue fazer a leitura. Tem alguns sites que tem os mangás para você ler online, né, mas uma boa parte até em inglês, inclusive. Não que eu seja muito, maravilhosa em espanhol, mas para mim é um pouco mais fácil de eu acompanhar, então dá para ler muito lá, né, Marcos? Tem muita coisa, inclusive do Suehiro Maru, né, dá para fazer bastante leitura através da mansão do CRG, que é La Mansion, né, del CRG. Eles utilizam o Emule, que é uma coisa que eu adoro. Olha, eu sou velha. Eu sou velho. eu adoro o Emule. E caramba, eu quero agradecer aqui a sua participação, Rodolfo, que foi muito maravilhosa. Eu tô tão feliz de ter conseguido falar contigo, meu amigo. Queria que você falasse um pouquinho sobre ti, se você quiser, falar do podcast que você participa. Faz o seu jabá, meu amigo, e fala um pouquinho sobre você. Antes de tudo, eu quero agradecer Marcos e Angélica pelo excelente trabalho histórico que vocês fazem sobre o cinema. Eu nunca fui um cara de consumir muitos filmes, mas por conta da Masmorra isso tem mudado bastante, principalmente com o filme preto e branco, que é um negócio que exige um pouco mais de paciência, porque você tem que se aplicar naquele contexto para entender o que está acontecendo. Então... vocês são um podcast que lá atrás, quando vocês falaram, pô, vai acabar, eu tipo, puta, não acredito. Nossa, aquela fase foi foda. Como é que faz agora? E felizmente deu tudo certo e vocês continuam, e eu tô dando uma de louco, aproveitando que às vezes você tem que lavar a louça, tem que limpar a casa, eu tô escutando desde o primeiro. Eita. Meu Deus, nossa senhora. Eu não sei nem se eu fico feliz ou se eu fico triste, porque o podcast tem isso hoje em dia, tem gente que é muito profissional, né, Rodolfo? Já começa no primeiro totalmente profissional. A gente começou muito verde mesmo, sem nem saber o que tava. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, e arquivo da internet é arquivo do cinema, então só tem a agradecer. E se vocês quiserem me ouvir falando besteira, eu estou lá no podcast Los Ticos, espalhando a feiura. Eu tô um pouco ausente esses dias de gravações, mas eu recomendo principalmente o episódio sobre pirâmides. Sabe aquele pessoal que fala, quero te fazer uma proposta de negócio aqui, dá R$100, junta 3 amigos, compra 2 Bitcoin e você recebe R$400 por dia? Então, a gente tá falando desse tipo de golpe, e tem uma série de outras pautas lá incríveis, que certeza que vai ter alguma que vai fazer vocês rirem, principalmente o Jeba, que é basicamente o pessoal assistindo filme pornô e comentando. E eu tô tentando trazer pra eles a maravilhosa vida cinematográfica que são as pornochanchadas, mas o pessoal resiste. Um dia isso vai acontecer, e eu vou tentar fazer isso com a minha volta, porque eu fiquei um tempo sem gravar com eles o Jeba, porque eu tava vendo toda a problemática da indústria pornô, continuo vendo, e não estava conseguindo gravar com eles, tendo toda essa carga de tipo, pô, olha o tanto de coisa errada que acontece aqui. Mas a pornochanchada é um capítulo muito interessante do nosso cinema, viu? E tem demais. Muita gente importante, né, nesse meio, né? Então vale a pena. Tem demais, e a pornochanchada eu vejo não como
o pornô cru, ele só quer mostrar a cena de sexo. Ele mostra todo um contexto histórico do Brasil naquele período. Aham. E um filme que as pessoas apontam o dedo sem nunca ter assistido, mas que é um filme do caramba, é Amor, Estranho Amor. Ele fala de política e as pessoas... o filme pornô da Xuxa, assim, tipo, não, cara, tá falando do seu país. É muito mais do que histórico, isso. Exato. Com certeza. Eu lembro que teve podcast também, né? Eles fizeram também do Amor, Estranho Amor. O Amor, Estranho Amor? Fizeram. Olha só. Aí eu vou precisar pesquisar aqui pra ouvir, porque eu não cheguei. E às vezes só pra complementar, às vezes eu comento, participo e utilizo minha voz em contos lá no Teatro Escuro do Pensador Louco. Ai, meu amigo, Sim, amo ele. Se estiver escutando aqui, beijo pra ele, é uma emoção. Ele tem me forçado bastante a aprender a utilizar a voz, porque ele fala, cara, tem potencial pra utilizar ela, então vamos. Aí eu tô tentando aprender a falar igual o Perez pra gravar uns testículos que ele me manda. Mas você tem uma dicção excelente, viu? Sim. Se você tem uma voz muito boa e você fala muito bem, já fala muito bem. Né? Muito obrigado. Aprendeu a usar e eu fiquei tímido. Ele ficou tímido, fez um silênciozinho. Mas sua voz é linda mesmo. Eu tô muito feliz de poder gravar também com você. Agradeço os seus elogios, né? Quando a gente mais precisa de arte, de cultura, é quando as coisas estão degringolando. Então, vale muito a pena, gente, você procurar arte, cultura, você rir, né? Eu lembro, o Marco sabe, aqui em casa, eu assisti todas as séries de comédia que eu pude, que eu precisava rir, entendeu? Eu precisava muito rir. Então eu assisti The Office e tal, ficava rindo sozinha. Então vale a pena, gente. Olha, eu tô encantada de poder falar contigo. Espero que a gente volte a se falar, viu? Porque você certeza. Você foi muito gentil em responder a chamada lá de fãs de horror, né? Então é um prazer poder falar contigo. E eu espero que essa seja a primeira de muitas vezes. Eu torço para que seja. Obrigada, viu, Rodolfo, de coração, viu? Eu que agradeço. E agradecer ao meu parceiro de gravação aqui, o Marcos Noriega, por essa oportunidade. Quer deixar um recado aí, meu querido? Foi um grande prazer conversar sobre esse autor que é tão bacana, o Junji Ito. Foi um grande prazer poder conversar com o Rodolfo, poder conhecê-lo. Foi um papo bem, bem bacana. Espero que a gente, né, tenha outras oportunidades de se encontrar e também conversar sobre assuntos bacanas, interessantes, assim. O problema de me convidar é que eu apareço. Opa, então... Fica totalmente convidado, viu? Eu já tô aceitando. Ai, que lindo, adorei. Obrigada. Quem puder, tente conhecer a obra do Junji Ito, que vocês vão se espantar muito com a qualidade. Tanto gráfica, estética, quanto das ideias que ali estão. É terror assim de altíssimo nível, né? Enfim, vale muito a pena conhecer o trabalho desse cara. Esse cara é, assim, realmente fora do comum. Sim, maravilhoso. Dá uma olhadinha na obra do Suehiro Maru também, né? Que, já que a gente mencionou o Suehiro Maru, que é do Eroguro, né? Que é o nome desse estilo, né? Que vai pro erótico. Ele foi publicado pela Conrad no Brasil, as histórias do Suehiro Maru. Não tá fora de catálogo, né? Não é tão fácil de encontrar, mas quem conseguir encontrar também vale muito a pena. É algo absolutamente incrível. Também não é para todos os gostos, tem que ter estômago, né? E o Shintaro Kago, que a gente acabou citando, ele não tem nada publicado no Brasil, infelizmente, mas também as editoras são trabalhos extremamente radicais do ponto de vista tanto das ideias quanto da estética, da abordagem, até da narrativa. A narrativa dele é toda desconstruída e tudo. Talvez as editoras achem que é difícil achar o público para esse tipo de trabalho, mas eu acho que tem muita gente que gosta de mangá, muita gente que gosta de quadrinho. Então seria interessante ter alguma coisa desse cara também em papel no Brasil, né? Para fazer um trio aí, o Junji Ito, Suehiro Maru e Shintaro Kago. Eu, por mim, se eu pudesse, teria em papel o trabalho desses três, com certeza. Uhum. Legal. Só mencionando rapidinho aqui, eu não sei se vocês sabem, né, que tem um conto do Charles Dickens
chamado The Signal Man, que eu até mencionei quando a gente fez um especial de terror, que a gente falou daquelas séries inglesas que são tradicionais, que passam no Natal, né? Que é Ghost Stories for Christmas, né? E é uma história muito interessante, tem um episódio muito bom, o conto também é legal, e ele disse que quer muito adaptar esse conto um dia. Eu queria imaginar, para quem não conhece, a gente deixou disponível aqui no nosso blog, né, para o pessoal poder assistir, que The Signal Man aos olhos do Junji Ito, que seria, sabe? Que é uma história de um homem solitário, que ele vê uma figura assombrosa, assim, numa saída de um túnel, né? Então, anseios, né? Quem sabe para o futuro, né? Ele é um cara muito jovem, então a gente pode esperar, acho que muito material interessante, né? E no mais, gente, eu agradeço você estar aqui nos acompanhando, aqui nos nossos podcasts do mês do horror, tá? Peço para vocês, nossos recados finais são sempre os mesmos, né? Acessem lá a nossa página no Facebook, que é Masmorra Cine. Nós temos o nosso perfil lá no Twitter, que é Masmorra_Cast. E se você quiser e puder, seja o nosso padrinho, seja a nossa madrinha, colabore conosco aqui, tá? Para que a gente continue mantendo o nosso servidor. E continuamos aqui, né, nesse mês maravilhoso, né? Para quem gosta de terror, todo mês é mês do horror, né? Mas esse mês é o mês que a gente gosta de produzir mais, né? Vai ter mais podcasts e a gente finaliza com aquele especial, né? Então eu deixo um beijo para vocês e a gente vai encerrando aqui, tá bom? Até o próximo podcast. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, pessoal. Bebam água. Opa! É importante.